Muito bem, minha gente. Então, eu aconselho, como sempre, que você tente resolver as questões sozinho e depois, então, venha assistir a correção comigo. Vamos lá, então? Questão número 1. Assinalar a alternativa que completa corretamente as frases abaixo. São 4 frases, deixa eu ver se são 4 mesmo. 4 frases, isso. E aí a banca me dá 4 verbos em cada uma para eu completar as frases. Os teóricos, neste momento, os conceitos. O verbo é o verbo rever. Gente, vem cá. Rever. Olha bem, pelo amor de Deus. Eu disse que o reaver não é derivado do ver. Por isso eu não digo eu reavejo. Não é isso? Que é defectivo? Pois é. Só que rever é derivado do ver. Rever é ver outra vez. Então, eu vejo, eu revejo a matéria, não é? Então, eles veem o filme com 2 e's, sem acento, eles veem o filme. Então, eles reveem. Então, os teóricos reveem os conceitos. Sem acento, hein, gente? Esse acento da dobradinha do E acabou. Então, ó, reveem, 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 reveem. Tudo certo. Até agora. Agora vai para outra. Muito talento, os meus amigos. Então, os meus amigos têm muito talento. Tem muito talento, os meus amigos. De cara, você observa que essa frase está invertida. O sujeito está lá atrás. Meus amigos. Então, tem muito talento, os meus amigos. Sujeito aí é os meus amigos no plural. Como é que funciona o verbo ter mesmo, hein? No singular, ele tem, sem acento. No plural, eles têm, com acento. Então, tem muito talento, os meus amigos, obrigatoriamente com acento, porque é plural, concordando com o sujeito, meus amigos. Então, essa aqui já está errada, essa aqui com 2 E's nem existe, essa aqui já está errada, já achei o gabarito. É B de bola. Na segunda frase, eu gabarito a questão. Vamos ver o resto. Então, é tem muito talento, concordando com o sujeito, os meus amigos. A casa, ele, do necessário. Gente, você já notou que ele está botando as frases invertidas para tentar enrolar você? A casa, ele, provê do necessário. O sujeito é ele. Ele provê a casa do necessário. Provê, do verbo prover, abastecer. Ele abastece a casa. Então, ele, ó, provê. Certinho, ó. Provê. E espero que todos do grupo deem crédito ao novo gerente. Que eu dê, que tu dês, que ele dê. Que nós demos, que vós deis, que eles deem crédito ao novo gerente. Com 2 e's e sem acento. Dobradinha do E, perdeu o acento. Lembre-se disso, vimos na aula de acentuação, no começo do nosso curso ponto a ponto. Muito bem. Então, o gabarito é realmente letra B de bola. Aí, de repente, você está aí sentadinho perguntando o seguinte, Augusto, agora veio uma dúvida à minha cabeça. Quais são esses verbos que têm a dobradinha do E? Alguns não dobram E, o ter não dobra o E. Eles têm tempo, é T-E-M, acento circunflexo. Quais são esses verbos que dobram E? Anota aí se você não sabe. Vamos lá. Você vai ter essa dobradinha do E aqui nos seguintes verbos. No dar, no crer, no ler e no ver. Então, você diz assim, que eles deem atenção aos filhos. O crer, que eles... Ó, peraí. Que eles, não, eu quero é... Eles creem em Deus. Dobradinha do E. Eles leem os livros. Dobradinha do E. E veem. Eles veem o filme. Claro que nesses verbos e nos derivados deles também. Se você vai escrever descrer, eles descreem, com 2 e's. Verbo rever, eles reveem a matéria, como estava lá na questão, ó. Reveem, aqui, com 2 e's. Muito bem. Questão número 2. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas abaixo. Vamos lá. Se todos a herança eu não precisaria no testamento.
Depois, se eu, minha ideia, todos, uma maneira de pô-la em prática. Vamos ver? Olha bem. Se todos rehouvesse a herança, erradíssima, né, gente? Se todos rehouvesse a herança, ô Senhor, sujeito é todos no plural, reaver-se nem existe. Já eliminei 3 absurdas. Todos é o sujeito. Então, se todos, lembra que eu disse? Rehouvesse, rehouvesses, rehouvesse. Se nós rehouvéssemos, se vós rehouvesseis, se eles todos rehouvessem. Então, rehouvessem, se todos rehouvessem a herança, eu não precisaria intervir no testamento. Intervir, eu não precisaria intervir? Não. Se todos rehouvessem, eu não precisaria intervir. Então, essa aqui já está errada. Já matei a B, a C, a E e a A. Ah, não. E a A também. Gente, já achei o gabarito. É D de dado, ó. Eu não precisaria intervir. Agora, não precisaria intervir. Se eu interpuser, ó, interpor é derivado do pôr. Se eu interpuser minha ideia, todos encontrarão uma maneira de pô-la em prática. Todos encontrarão uma maneira de pô-la em prática. Pronto. E o gabarito é letra D de dado. Só que na segunda eu matava a questão, né, gente? Na segunda. Muito bem. Questão número 3. Assinale a frase inteiramente correta. Bom, preste atenção. Eu tirei essa questão da FCC, Fundação, de uma prova da Fundação Carlos Chagas. Você vai ver que eu não exagerei quando eu falei dos verbos. Vejam os verbos que a banca cobrou nesta questão. Letra A. Se você requisesse e seu advogado intervisse, talvez reavesse todos os seus bens. Tudo errado. Lembra que eu disse que o requerer não é derivado do querer? O verbo querer é se eu quisesse, mas é se eu requeresse. Não existe se eu requisesse, é se eu, no caso você, requeresse. E seu advogado intervisse também não existe. É viesse, é derivado do vir. Então, se ele interviesse, talvez reavesse também não existe. Talvez rehouvesse todos os seus bens. Então, a letra A está totalmente errada. Não tem um verbo certo para contar a história. Letra B. Se você requeresse, ok. E seu advogado interviesse, ok. Talvez rehouvesse todos os seus bens. Gabarito B de bola. Tudo certo. Se você requisesse, não. Já está errado. Requeresse. O advogado interviesse, também errado. Talvez reaveria, não. Talvez rehouvesse. Tudo errado. Então, errada a A, errada a C mesmo. Se você requeresse... Nossa, como as pessoas falam requisesse, gente. Seu advogado interviesse. Talvez rehouvesse. Tudo errado na letra D. Se você requeresse e seu advogado interviesse, talvez rehouvesse. Então, a única, gente, que tem todos os verbos certos, gabarito B de bola. Questão número 4. Há erro de conjugação verbal em há erro. Qual a frase com erro? Requeiro-lhe um atestado de bons antecedentes. Olha lá o verbo requerer, lembra? Ó, querer é eu quero, mas requerer é eu requeiro. Então, requeiro-lhe, tá certo. Ele quer que tenha erro. Ele interviu na questão, já achei. Intervir é derivado do vir. Ele veio, então ele interveio na questão. Já achei que tem erro. Eles foram pegos de surpresa. Certa. Essa também está certa. O vendeiro
proveu o seu armazém do necessário. Gente, proveu, passado do verbo prover, que quer dizer abastecer. Ele abasteceu o seu armazém. Ele proveu, tá certo? Os meninos desavieram-se por causa do jogo. Lembra que eu expliquei? Desavir significa desentender, brigar. E deriva do vir. Eles vieram, então eles desavieram-se. Tá certo. Então, a única errada, ele interviu, gente. Não é interviu, é ele interveio. Então, gabarito, B de bola. Questão número 5. Ele, o carro, a tempo, mas não a irritação. E com outro motorista. Gente, isso aqui é uma besteira, não é? Mas pega tanto, tanto, tanto. Esses verbos, eu vou para a tela branca para explicar isso a você. Lá vem outra regra. Os verbos, gente, terminados em EAR, apresentam, olha bem, um ditongo EI nas pessoas eu, tu, ele e eles. No presente do indicativo e no presente do subjuntivo. Augusta, eu não estou acreditando que é mais uma regra para eu decorar. Gente, sinto muito. Olha bem, os verbos terminados em EAR apresentam um ditongo EI em 4 pessoas. Eu, tu, ele, eu, tu, ele, eles. No presente do indicativo e no presente do subjuntivo. O nós e o vós, por exemplo, não vão apresentar o tal do ditongo EI. Olha aqui, vamos conjugar esse verbo da questão. Frear no presente. Você vai lembrar da regra, ó. Eu, tu, ele. Nós, vós, eles. Então, eu freio. Tu freias. Ele freia. Nós freamos. Vós freais. Eles freiam. Olha bem o ditongo aqui, aqui, aqui. Aqui sem ditongo, aqui sem ditongo e aqui o ditongo. Então, eu, tu, ele, eles. Ó. Eu, tu, ele, eles apresentam ditongo. O nós e o vós não apresentam ditongo. Então, vamos lá na questão? Olha só. Ele, eu acho que é ele freou, né, Augusta? Olha só, gente, nós cariocas aqui falamos esse ditado. É muito interessante. Porque o carioca, eu estou falando de carioca porque eu posso falar, sou carioca e estou aqui, estou sabendo que é assim que a banda toca. O carioca coloca ditongo onde não tem. E onde tem, ele não coloca, né? Ele fala assim, janeiro, fevereiro, saleiro, paliteiro, manteigueira. É saleiro, paliteiro, manteigueira, janeiro, fevereiro. Carioca fala janeiro, fevereiro, e saleiro e paliteiro. Onde tem, ele não coloca. E onde não existe o ditongo, ele coloca. Fala assim, você ouviu a freada? Não ouviu. Freada não ouviu, é a freada. E aí? Você bateu porque não freou a tempo. Você bateu porque não freou a tempo? Freou não tem o ditongo. Ué, mas você é ele, a terceira pessoa. Está dizendo que o eu, tu, ele e eles têm o ditongo ei. Só que você esqueceu um detalhe. E isso aí é para o presente do indicativo e presente do subjuntivo. Quando eu digo você bateu porque não freou a tempo, você errou porque você colocou o ditongo no verbo no passado. E no passado não tem o ditongo. A regra vale para presente do indicativo e presente do subjuntivo. Então, você bateu porque não freou a tempo. Freou. Mas aí o carioca não fala você freou em cima. Fala freou em cima. Coloca um ditongo onde não existe. Gente, na hora da prova erra, né? Então, olha aqui. Ele freou. Então, essa já está errada, essa já está errada e essa já está errada. Não temos o ditongo aí. Ele freou o carro a tempo, mas não conteve. Derivado do ter. Ele teve, ele não conteve a irritação. E aí, ó, desavio ou desaveio? Lembra? Desavir é derivado do vir. Ele veio, então, desaveios com outro motorista.
desaveio. Então, essa aqui está errada. Então, elimina a letra C, o gabarito é letra A. Ele freou o carro a tempo, mas não conteve a irritação e desaveio-se com outro motorista, quer dizer, desentendeu-se. Augusta, na dúvida eu falo brigou, né? Fala brigou, mas tem que saber o desavio, porque é aquilo que eu disse, o verbo brigar não vai cair na prova. Se cair, vai cair o desavio. Muito bem. Questão número 6. Assinale a alternativa em que não haja erro de conjugação de verbo. Não haja erro, quer dizer, tudo certo. Em pouco mais de 3 meses, a lesão do jogador poderá estar curada, se ele manter adequadamente o tratamento. Epa, em pouco mais de 3 meses, a lesão do jogador poderá estar curada. Tudo bem até aqui. Se ele mantiver o tratamento. Então, errada a letra A. Na letra A, temos erro. Letra B. O moderador interviu assim que ficou a par dos problemas técnicos. Interviu não existe. Ele interveio. Então, errada a letra B. Se a Patrícia previr tempo seco para o litoral, haveremos de descer a serra antes do sol nascer. Gente, se ela previr tempo seco. Olha bem, que verbo é esse, Augusta? É o verbo prever. Prever é derivado do ver? É ver antes, né? Prever. É ver alguma coisa antecipadamente. Então, se ela vir isso, se ela previr o tempo seco. Tá certo. Não é se ela prever, é se ela previr. Então, tá certo. Tempo seco para o litoral, nós haveremos de descer a serra antes do sol nascer. Tudo certo, gente. Não há erro que ele quer? Não há erro. É C de casa. Letra D. Leocádia estava terrivelmente irritada. Tinha ganas de dizer a Alberto tudo o que ele merecia, mas se deteu, esperando oportunidade melhor. Senhor! Olha, ela estava irritada, ela tinha ganas de dizer a Alberto tudo o que ele merecia, mas ela se deter é derivado do ter. Ela teve, ela se deteve. Então, errada a letra D. Quando o negociador propor uma saída honrosa, será o momento de todos o aplaudirmos. Gente, quando ele propor, não. Derivado do por. Quando ele propuser uma saída honrosa. Propuser. Então, errada a letra E, errada a letra D, errada a letra B e errada a letra A. Totalmente certa, sem erro, gabarito C de casa. Questão número 7. Se a queremos legítima, das alterações feitas na passagem acima, ao lado, a que tem erro de flexão verbal é... Se a queremos legítima, ele troca. Se virmos sua legitimidade. Ó, verbo ver, gente. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos. Então, se virmos sua legitimidade, tá certa. Se propormos sua legitimidade, epa, propor é derivado do por. Se eu puser, se tu puseres, se ele puser, se nós pusermos. Então, se propusermos, não é propormos, é propusermos. Então, errada a letra B. Se reolvermos sua legitimidade, ó. Quando eu reolver, quando tu reolveres, quando ele reolver, quando nós reolvermos, se reolvermos, tá certa. Se mantivermos sua legitimidade, ó, derivado do ter, quando eu tiver, quando tu tiveres, quando ele tiver, quando nós tivermos, então, mantivermos sua legitimidade, tá certa? E requerermos, quando eu requerer, quando tu requereres, quando ele requerer, quando nós requerermos. Então, ele quer a que tem erro. Gabarito B de bola. Pronto. Questão número 8. Assinale a alternativa que estiver incorreta
quanto à flexão dos verbos. A incorreta, gente. Ele teria pena de mim se aqui viesse e visse o meu estado. Olha bem, ele misturou nessa frase o verbo vir e o verbo ver, não é? Então, ele teria pena de mim se ele viesse e se ele visse o meu estado. Viesse do verbo vir e visse do verbo ver. Tudo certo. Anota aí, ó. Esse aqui é do vir e esse aqui é o ver. Os dois estão certos. Então, ele quer a incorreta, não é a A. Paulo não intervém em casos que requeiram profunda atenção. Intervém é verbo intervir, não é? Derivado do vir. Eu venho, tu vens, ele vem. Paulo intervém. Como é singular, acento agudo. Se fosse plural, seria intervém com acento circunflexo. Então, intervém está certo, concordando com Paulo. Agora, em casos que requeiram, que eu requeira, que tu requeiras, que ele requeira, que nós requeiramos, que vós requeirais, que eles, os casos, requeiram. Tudo certo, tanto esse quanto esse. Tudo certo na letra B. O que nós propomos a ti, sinceramente, convém-te. O que nós propomos, presente do verbo propor. Propor é derivado do por. Pense no presente do verbo pôr. Eu ponho, tu pões, ele põe, nós pomos. Então, o que nós propomos a ti, tá certo. Sinceramente, convém-te, convém a ti. Convém no singular, porque é o que nós, aquilo que nós propomos, convém. O convém está no singular, concordando com aquilo. Então, o acento é agudo. Então, está certa? Está certa. Toda certa a letra C. Se eles reouverem as forças, obterão boas vitórias. Gente, se eles reouverem, quando eu reouver, quando tu reouveres, quando ele reouver, quando nós reouvermos, quando vós reouverdes, quando eles reouverem as forças, tudo certo. Ou eu obterei, tu obterás, ele obterá. Nós obteremos, vós obtereis, eles obterão boas vitórias. Certo esse, tudo certo na D. Não se premiam os fracos que só obteram derrotas. Não se premiam. Eu premio, tu premias, ele premia. Nós premiamos, vós premiais, eles premiam. Tá certo. Agora, os fracos que só obteram, gente, obter é derivado do ter. Pensa no passado do verbo ter. Eu tive, tu tiveste, ele teve, nós tivemos, vós tivestes, eles tiveram. Então, os fracos que só obtiveram derrotas. Então, esse está certo, mas esse está errado. Ele quer que estiver incorreta. Gabarito, letra E. Pronto. Bom, olha só isso aqui que eu vou pôr na telinha branca aqui, para você tentar, daqui a pouco eu já estou voltando para as questões. Olha só. Se eles lucros, olha bem, um tempo de verbo puxa o outro, gente, olha aqui, você vai entender o que eu quero aqui. Se eles lucros, e aí eu mudo esse verbo para viajariam, obter também. Se nós a resposta daremos, verbo saber. E a última aqui, se nós a resposta daríamos. Observa uma coisa, gente, eu pus isso aqui para mostrar isso a vocês. As frases parecem, à primeira vista, assim, iguais, só que não são iguais. A estrutura é basicamente a mesma, o verbo a completar as lacunas é o mesmo. Só que na primeira eu disse, se eles lucros, viajarão. Na outra eu disse, se eles
lucros, viajariam. Muda tudo. Basta que eu mude aquele tempo ali do segundo verbo para que mude tudo no primeiro. Olha só. Aliás, eu aconselho, numa questão como essa, você começa a ler pela segunda parte, porque ajuda, quer ver? Eles viajarão se eles obtiverem lucros. Não é obterem, hein? Obtiverem. Eles viajarão se eles obtiverem lucros. Agora, olha aqui. Eles viajariam se eles obtivessem lucros. Não é obtessem também, pelo amor de Deus. É obtivessem lucros. Agora, olha a outra. Se nós a resposta, daremos. Se nós a resposta, daríamos. Ó, nós daremos a resposta se nós tivermos a resposta. Perdão, é saber, né? Se eu souber, se tu souberes, se ele souber. Se nós soubermos a resposta, daremos. Agora, nós daríamos a resposta se nós soubéssemos. Se nós soubéssemos, nós daríamos. Então, você está observando, ó, que um tempo puxa o outro, tá vendo? Ó, vamos ver mais um aqui, ó. Se eles, o hotel, gostarão dos quartos. Aí eu quero o verbo ver. E aqui, se eles também, o hotel, só que aí eu vou dizer, gostariam dos quartos. Verbo ver também, gente. Olha bem. Parece tudo igual, mas não é. Ó, eles gostarão dos quartos se eles virem um hotel. Não é verem. Se eu vir, se tu vires, se ele vir. Se nós virmos, se vós virdeis, se eles virem o hotel, gostarão dos quartos. Não é verem, é virem. Agora, se eles, o hotel, gostariam dos quartos. Mudou. Eles gostariam dos quartos se eles vissem o hotel. Se eles vissem o hotel, gostariam dos quartos. E se eles virem o hotel, gostarão dos quartos. Vamos ver outro. Se eles, esta semana, olha bem, será ótimo. Verbo depor. E se eles, esta semana, seria ótimo. Depor também. Vamos ver. Olha bem, gente. Será ótimo se eles depuserem esta semana. Não é deporem, é depuserem. Depor é derivado do por. Se eles puserem o quadro aqui, será ótimo. Então, se eles depuserem esta semana, será ótimo. E na de baixo, se eles, esta semana, seria ótimo. Então, olha bem, seria ótimo se eles depossem. Depossem não existe. Não existe possem no verbo pôr. Existe pusessem. Então, se eles depusessem esta semana, seria ótimo. Então, ó, depuserem, será ótimo. Depusessem, seria ótimo. Ok, gente? Então, isso aí é o que as bancas chamam de articulação entre tempos e modos verbais. Quer dizer, um tempo combinando com o outro. Se eu disser assim, ele ficaria feliz se eu fizer a visita, ele ficaria se eu fizer? Não. Ele ficará feliz se eu fizer a visita. Agora, ele ficaria feliz se eu fizesse a visita.
Ai, Augusto, isso é complicado. Não é não, é treino. Agora, se no dia a dia você sair falando errado 3 por 4, a toda hora, a todo momento, aí você vai fixar cada vez mais o erro. Você precisa falar corretamente no seu dia a dia. Ah, não, eu sei que é puser, mas eu falei depor mesmo, se ele depor. Mas eu sei que é depuser, mas já saiu depor. Sabe o que acontece? Se no dia a dia você continuar falando errado, você vai fixar cada vez mais o erro. Aí na hora da prova não tem jeito, você vai errar achando uma maravilha. No próximo bloco, continuamos e fechamos as questões que eu trouxe para hoje. Até já.